O professor está chamando um aluno para responder a próxima pergunta na lousa. Ele pede que Sekimi vá responder, e ela prontamente se levanta. Ela passa por um garoto que a olha com admiração. Após responder a pergunta, o professor diz que estava correto e ela parece satisfeita com seu resultado. Enquanto ela volta para sua mesa, o garoto continua a olhá-la. O professor pede que ele vá para a lousa dessa vez. Isso o tira de seus pensamentos, o fazendo levantar depressa. Nisso ele acaba derrubando seu material escolar. Enquanto os pega do chão, o professor o repreende e diz que ele não deveria ficar distraído durante as aulas. Ele realmente estava morrendo de vergonha. Ele reflete que a garota de antes está na mesma sala que ele. Ela é bonita e alegre, e é popular tanto com garotos quanto com garotas. Nós vemos que ela está em uma roda com amigos, enquanto um garoto a chama para estudar com ele. Outra garota pede que ela explique a matéria que não havia entendido. Ela ajuda a colega, que diz que ela ensinava melhor que os professores. A narração continua dizendo que ela tratava todo mundo com um sorriso. Ele se aproxima pedindo que ela lhe entregue a lição de matemática, dizendo que só faltava a dela, porém para nossa surpresa, ela trata o garoto com descaso, nem seca olhando enquanto entrega a lição. Ele pensa que isso já era o esperado enquanto se afasta cabisbaixo de perto do grupo. Durante a educação física, ela está jogando vôlei e marca um ponto. O prota e seu amigo estão sentados em um canto observando as garotas jogarem. Seu amigo comenta que ela não só era boa nos estudos mas também nos esportes. O prota questiona se ela o odiava, seu amigo demora para responder, e o prota se desespera, pedindo que ele não mentisse, que falasse na lata. Ele questiona o que o prota fez para ela o odiar, mas ele também não sabe o motivo. Ela é fofa e gentil com todos, no ranking de quero que ela seja minha namorada, ela com certeza estava em primeiro. Seu amigo comenta que ainda tinham outras garotas bonitas na escola, mas conclui que tinha pena dele, isso o deixa cabisbaixo. Ele reflete que a garota que é legal com todos sempre fica com uma expressão indiferente para ele. Ele realmente queria poder se dar bem com ela, e um dia quem sabe ele até poderia se tornar seu namorado. Nossa, ela é tão alta que até sai do quadro. Se alguém a conquistar antes dele, ele espera pelo menos poder fazer parte de quem ela vê como amigos. Ele abaixa a cabeça enquanto seu amigo o dá tapinhas de consolo, sem perceber que ela estava o encarando. Mais tarde, na hora de ir embora, ele está voltando para a sala de aula pois esqueceu as chaves de casa em sua mesa. Ao abrir a porta da sala, ele percebe que já tinha alguém lá. Era Sekimi, que levanta rapidamente. Acontece que não verdade aquele era o lugar em que ele sentava. Ele nota que aquele era seu assento e logo começa a pensar que ela estava fazendo bullying com ele. Ele se desespera pensando que ela pode ter enchido sua mesa com nozes só por maldade. Será que ela o odiava tanto assim? Ele toma coragem e finalmente questiona o porquê ela o tratava assim. Era doloroso ser odiado sem nem sequer saber o motivo disso. Isso parece a surpreender que ainda sem o olhar diretamente, explica que não o odiava. Ele insiste que ela o odeia, ela sempre foge dele ou o ignora. Ele realmente sente muito se tiver feito algo que a chateou. Nesse momento, tudo o que ele quer é que ela seja honesta com ele. Ela questiona nervosa o porquê ele se importava tanto com isso. Ele hesita, mas explica enquanto cora que como eles estão na mesma sala de aula, ele realmente queria se dar bem com ela. Como ela tem uma ótima personalidade, seria ótimo se eles se dessem bem. Ele pensa um pouco antes de concluir, mas tomando coragem, ele finalmente diz que achava ela muito fofa. Isso parece ser um dano crítico para ela, que perde o equilíbrio e começa a cair. Ele até tenta segurá-la, porém como é fraco acaba caindo junto. Ele questiona se ela estava bem, porém quando abre os olhos, percebe que ela realmente estava corada. Ele realmente fica sem reação enquanto ela cobre o rosto. Como se tivesse poderes, ela desliza para longe dele e logo sai correndo da sala. Isso o deixa ali sozinho ainda corado. Ele reflete que talvez ela não o odeie tanto assim. O prota e a Sekimi-san sempre estiveram na mesma sala. Ele sempre pensou que ela o odiasse, porém depois de ontem, começou a pensar que esse não era o caso. Ele realmente quer conversar com ela de forma mais adequada, porém sempre que ele tenta, ela misteriosamente desaparece. Ela realmente parecia um peixe voador de tão rápido. Ele está cabisbaixo pensando em como ele poderia falar com ela. É quando a vê passar no corredor segurando algumas caixas. Ele a olha com determinação. Quando ela entra na sala para deixar as caixas é quando ele chama sua atenção. Ela se assusta ao perceber que estava encurralada, pois ele estava bloqueando a porta. Ela tenta ir por cima e depois por baixo, ficando cada vez mais desesperada. Ele sente muito por ter que a encurralar desse jeito e sem perceber, ela estava encolhida atrás da mesa. Ele se aproxima e questiona o porquê ela estava o evitando. Ontem ela disse que não o odiava, então por que estava fugindo dele assim? Ele se abaixa para ficar em sua altura dizendo que queria poder conversar com ela normalmente. Isso a faz corar, e por fim, ela admite que isso era muito vergonhoso. Sem o olhar diretamente,
Ela questiona se ele se lembrava de ter se atrasando no primeiro dia de aula. Ele se lembra de que o professor ficou bravo com ele por ter se atrasado. Ela admite que também se atrasou naquele dia. É então que voltamos no tempo. O professor está furioso enquanto diz que era muito descuido se atrasar logo no primeiro dia. Ele questiona se ela tinha ciência de que ela era uma aluna do ensino médio agora. Internamente, ela pensa que só se atrasou porque seu estômago começou a doer de tanto nervosismo. Ele continua dizendo que as ações dela é quem vão construir seu futuro. Porém, ela para de prestar atenção quando nota que outro aluno estava se aproximando com pressa. Ele nota que o professor estava brigando com ela, e então de forma proposital, ele começa a desarrumar o próprio uniforme. O professor questiona se ela estava ouvindo. É quando o garoto chama sua atenção o desejando um bom dia. Quando o professor o olha, ele realmente não pode acreditar que tinha outro aluno atrasado, e que ainda por cima estava desse jeito. Ele se desculpa por estar se vestindo de forma errada. A garota questiona se ele tinha feito isso para ajudá-la enquanto olha ele sorrindo. Após entrarem na escola, o garoto admite que sua avó estava passando mal, e por isso ele se atrasou. Mas o professor nem o deixou explicar. Ele comenta que deve ter sido difícil ouvir os sermões dele, já se despedindo. Ela cora, percebendo que nem sequer perguntou o nome dele. Depois disso, ela sempre o via pela escola e ficou muito feliz quando eles ficaram na mesma sala no segundo ano. Ela sempre quis o agradecer, mas só conseguia o olhar de longe. Ela admite que quando está com ele, ela sente uma coisa estranha em seu peito que a impede de falar normalmente. Os dois ficam em silêncio por um momento, então ele se recompõe e diz sem graça que fica feliz por ela não o odiar. Hesitante, ela admite que na verdade ela é o oposto disso. Ele demora para entender o que isso significava. Era a primeira vez que alguém diz isso para ele, ele não sabia o que fazer agora. Mas tomando coragem, ele questiona se ela não quer namorar com ele. Ele perguntou isso no calor do momento. Os dois ficam lá se encarando com vergonha em silêncio. Ele começa a se preocupar, pensando que pode ter se apressado. Porém, para sua surpresa, ela aceita seu pedido. E foi assim que Sekimi virou sua namorada. Essa era a primeira vez que ele estaria namorando. Em sua casa mais tarde. Enquanto ele toma banho, ele não consegue acreditar que isso realmente aconteceu. Eles acabaram trocando contato mais cedo. Será que ele deveria mandar uma mensagem para ela? Ele toma coragem, afinal ele era o namorado dela. Porém ele cora, se preparando para mandar a mensagem. Ele agradece por ela ter falado com ele hoje, ele está feliz que ela não o odeie, e está ainda mais feliz por ela ter se tornado sua namorada, porém decide apagar essa mensagem. Ele percebe que estava grande demais, ele não sabe o que mandar para ela. Ele se desespera, pensando que pode mandar algo estranho que vai fazer ela começar a odiá-lo. É então que ele mandou um simples boa noite. Ele se questiona se pareceria uma cara chato por só mandar algo tão normal. Ele ficaria triste se ela não respondesse. Mas para sua surpresa, ela responde na mesma hora. Ela respondeu com uma figurinha de cachorro dizendo boa noite. Isso o faz corar. Ele agradece por hoje, ele ficou muito feliz por falar com ela. Porém ela mais uma vez respondeu com outra figurinha de cachorro dizendo prazer. Quantas figurinhas de cachorro será que ela tem? Ele continua corado, pensando que estava feliz por falar com ela. E tomando coragem, ele agradece por ela começar a namorar com ele. Ele não pode acreditar que mandou isso. Porém ela também fica muito corada após ler a mensagem. Ele fica lá esperando a resposta, decidindo que irá dormir. Assim que se deita, ele ouve a notificação e então pula da cama já pegando o celular. Ela questiona se ele não gostaria de ir para a escola com ela. Isso o deixa muito feliz, que prontamente responde com um claro. Os dois coram, percebendo que iriam juntos para a escola amanhã. Takadono ainda não consegue acreditar que está namorando com Kaede. Eles conversaram muito pelo celular e decidiram ir para a escola juntos. Como ele sempre pensou que Kaede o odiasse, ele nunca pensou que um dia iria para a escola com ela. É quando ele recebe uma mensagem no celular, o assustando era Kaede, que disse já ter chego. Ele olha para os lados confuso e se assusta ao ver que ela estava atrás de um poste. Ela está sorrindo, mas Takadono diz que ela está muito longe. Ela manda mensagem dizendo para irem logo, o que o deixa confuso. Ele se pergunta se ela iria mesmo continuar o acompanhando dessa distância. Quando Takadono se vira para olhá-la, ela rapidamente se esconde, mas volta a segui-lo quando ele continua a andar. Ele se vira várias outras vezes, mas ela sempre se esconde, sendo atrás do muro, de um boneco ou até de uma árvore, demonstrando suas incríveis habilidades de ginasta. Takadono não entende o que está acontecendo. Ele disse que iria seguir o fluxo das coisas, mas se preocupa ao pensar que ela pode na verdade odiar andar com ele. Takadono para no meio do caminho e pega o celular, o que deixa Kaede confusa. Ele manda uma mensagem, perguntando se não seria melhor se fossem separados para a escola.
mas ela rapidamente faz um sinal de negativo para ele. Ela responde por mensagem que realmente quer andar ao seu lado. Porém, ela percebeu que fica muito ansiosa quando está perto dele. Ele cora e olha para ela, que está parecendo um tomate atrás do poste. Isso realmente o pegou de surpresa. Parece que foi um dano crítico. Eles continuam o caminho quando uma amiga de Kaede se aproxima dela. Na verdade, conforme vão chegando na escola, mais amigas vão se juntando a ela. Kaede é bastante popular na escola. Não é surpresa que ela esteja rodeada de pessoas. É quando o amigo dele chega e a dá bom dia, ela responde feliz. E ele comenta que ela chegou um pouco mais tarde que o normal. Mas Kaede acha que sempre chega nesse horário, quando inesperadamente Takadono se aproxima dela e a dá bom dia. Ela vira o rosto e retribui o cumprimento, mas logo sai correndo para a escola. Seu amigo o consola, dizendo para ele não se preocupar. Antes, ele até ficaria chateado com isso, mas agora é diferente, pois agora ele sabe que ela também está corando. Takadono está procurando lugares para ser seu primeiro encontro. Ele acha que conseguiu encontrar o lugar perfeito, já estando decidido. No dia seguinte na escola, ele está olhando para Kaede enquanto ela fala com as colegas. Elas se despedem e ela finalmente fica sozinha, parecendo o momento perfeito para convidar. Agora, é a vez dele a seguir escondido. Porém, quando ele vai chamá-la, alguém chega antes. Ele pensa que é realmente difícil de falar com ela enquanto estiver sozinha, já que ela é muito popular. Assim que eles se despedem, Takadono começa a segui-la novamente. Quando ele passa pelo garoto, ele a chama. Porém, assim que ouve sua voz, ela começa a andar mais rápido. Ele começa a segui-la tentando a convidar, mas ela apressa o passo. Ele fala sobre domingo, mas ela não para. Takadono percebe que a distância não está diminuindo. Parece até uma ilusão de ótica. Kaede é tão rápida que ele a perdeu de vista e agora está cansado de tanto correr. Ela ainda não consegue falar com ele na escola, porém, ele queria muito a convidá-la pessoalmente. Mas como não é possível, ele decide mandar uma mensagem perguntando se ela não quer sair com ele no domingo. Eles poderiam ir ao cinema. Ele toma coragem e envia a mensagem para ela. Kaede olha a surpresa e na hora fica corada. Takadono espera pacientemente ela responder. Kaede manda aquela mesma figurinha de cachorro, concordando em sair. Sua amiga nota seu estado e pergunta por que ela parecia constrangida, enquanto Takadono comemora em silêncio ao fundo. Já no dia marcado, ele está esperando com vergonha. Ele se pergunta se sua roupa está boa ou se seu cabelo está estranho quando Kaede o chama. Ele parece maravilhado ao ver sua roupa. Ela agradece por ele ter a esperado, enquanto ele pensa que ela está muito fofa. Takadono diz para eles irem andando. Enquanto sai na frente, os dois estão nervosos. Afinal, hoje é o primeiro encontro deles como namorados. Antes de continuar, deixe o like, comente e se inscreva para mais. Takadono está procurando os ingressos do filme. Parece que eles vão ver o Yankee e o Chupacabra. Kaede está afastada como de costume, então ele para e pergunta se ela tem alguma preferência de lugar. Ela assente. Então ele diz que ela pode escolher os lugares, já dando espaço para ela se aproximar da máquina. Takadono mal consegue se conter de tanta empolgação por estar em um encontro no cinema com Kaede. Ele realmente quer diminuir a distância entre eles, mesmo que só um pouco. Parece que Kaede está indecisa sobre quais lugares pegar. Quando finalmente começam o filme, provavelmente não era isso que Takadono esperava, pois Kaede escolheu lugares separados pelo corredor, e ainda assim, ela parece nervosa em estar ao seu lado. Ele até começa a pensar com medo se Kaede está apenas com vergonha, ou se ela na verdade o odeia. Desse jeito, a pipoca que ele comprou vai acabar sendo desperdiçada. Corando, Takadono estende a pipoca para ela, que fica surpresa e agradece enquanto come um pouco. Acho que esse foi o segundo diálogo que eles tiveram de verdade até agora. Ela está pegando mais. Quando uma moça pede gentilmente para passar, e ele se desculpa. Takadono reflete que isso não está indo como ele esperava. Será que Kaede está se divertindo? Enquanto no filme o protagonista diz que o chupacabra dá bons socos, Takadono não se segura e olha para Kaede, que parecia estar bem entretida com o filme, o que o deixa aliviado. Porém, sem que ele perceba, Kaede também olhou discretamente para ver como ele estava. Os dois parecem não conseguir se conter e acabam olhando um para o outro ao mesmo tempo, cruzando os olhares, porém rapidamente virando de vergonha. Após o filme, eles ainda estão com vergonha, e Takadono dá a ideia de comprarem alguma lembrancinha para levarem. Porém, assim que chega na bancada, ele se pergunta o que é isso. Parece que é um chaveiro no formato da mão dominante do chupacabra.
Takadono acha graça que ele seja destro. Porém, inesperadamente Kaede se aproxima e também pegam uma, dizendo que assim eles poderiam combinar. E mais uma vez, ela é tão alta que até sai do quadro. Takadono fica sem palavras, mais uma vez levando um dano crítico. Após saírem do cinema, ele pergunta o que vão fazer agora. Porém, Kaede diz que toda essa emoção é ruim para seu coração. Então ela gostaria de ir para casa. Acho que esse é o melhor fora que eu já vi. Takadono mais uma vez fica surpreso e concorda em ir embora. Porém, até no metrô, eles sentam separados, agora pela porta. Esse foi o primeiro encontro deles, porém, infelizmente, esse momento vai acabar em breve. Eles viram um filme juntos e até compraram um chaveiro combinando. É como se tudo isso fosse um sonho. Ele queria que esse momento durasse para sempre, mas passou tão rápido que eles já estavam em sua estação. Takadono agradece por hoje, dizendo que foi muito divertido, ou pelo menos ele se divertiu. Mas ele não tem certeza se Kaede também gostou, mas ele espera que sim. Ao ouvir que as portas do metrô vão fechar, ele se despede dela, dizendo até logo. Porém, o metrô parte e inesperadamente Kaede continua em sua frente. Será que, na verdade, ela é fruto de sua imaginação? Sem olhá-lo diretamente, ela diz que iria o acompanhar até a saída. Takadono demora um momento para entender, mas agradece. Durante o momento até a saída, ele aproveitou esse momento para andar o mais lento que conseguisse. Quando chega na saída, ele agradece por ela ter ido com ele até ali, passando pela catraca. Eles se cumprimentam, mas nenhum deles parece querer se mexer. Takadono diz para ela se apressar, pois o próximo trem chegará logo. Mas Kaede diz para ele se apressar e ir para casa com cuidado. Ele toma a iniciativa e começa a andar, mesmo que ainda acenando. Ele dá alguns passos, mas se vira e vê que Kaede ainda está ali parada, com vergonha por ter sido pego olhando. Ela corre e se esconde atrás da pilastra. E Takadono toma uma decisão. Ele volta para o metrô e se aproxima dela, apegando-se surpresa, sem olhá-la diretamente. Ele diz que gostaria de acompanhá-la também. Ele pede para acompanhá-la até sua casa, e ela concorda. Assim, os dois voltam para a mesma estação de antes, porém sentindo que a distância entre eles diminuiu, mesmo que bem pouquinho. Obrigado por assistir até aqui. Para mais vídeos, deixa o like, comente e se inscreva. Outro dia na escola, Takadono está pegando sua marmita para comer no intervalo, quando ouve alguém chamar por Kaede. Eram suas amigas a chamando para comerem juntas. Nesse momento, seus amigos também chegam mandando ele se apressar. Ele para por Kaede, ainda sem acreditar que realmente estão namorando. Porém, ao passar por ela, ambos acabam corados. Eles foram comer do lado de fora hoje. Eles estão bem do lado de um casal que estavam se dando comida, e seu amigo diz que isso parecia legal. Takadono espera do fundo do coração que um dia ele e Kaede também possam comer juntos assim. Já imaginando Kaede sorrindo ou mandando abrir a boca enquanto entrega comida, eles realmente parecem felizes nessa ilusão. Mas até ele sabe que isso é impossível. Conhecendo Kaede, ela estaria olhando para outro lado envergonhada, e também estaria a veriosmetros de distância dele. Talvez ela até estivesse com uma vara de perca. De qualquer forma, Takadono acha a ideia de comer com Kaede simplesmente maravilhosa. Seu amigo percebe que ele realmente parece feliz enquanto come, decidindo que iria imitá-lo, o que faz Takadono ficar com vergonha. Ele sabe que isso é impossível no momento, mas realmente espera que um dia eles possam comer juntos. Outro dia, eles estão decidindo onde comer, e Takadono sugere o refeitório. O problema é que estava muito lotado hoje. Eles notam alguns lugares vagos e decidem ir se sentar ali mesmo, se apressando para não perder os lugares. Porém, assim que senta, Takado nota tarde demais que estava de frente para Kaede, que parece congelar ao vê-lo ali, sua comida até cai do palitinho, mas os dois continuam se encarando, até que viram os rostos envergonhados. O amigo de Takadono tenta puxar papo dizendo que é uma surpresa que ela tenha vindo comer no refeitório hoje e que ainda dividiram a mesma mesa, mas ela apenas concorda sem os encarar. Takadono realmente estava ansioso para comer com ela, porém agora que realmente estão cara a cara, ele está tão nervoso que nem consegue engolir a comida. Eles continuam em silêncio, até que Kaede chega ao seu limite e começa a se levantar. Ela avisa que irá comer em outro lugar. Rapidamente saindo dali, os amigos de Takadono apenas conseguem olhá-lo com pena. Eles começam a passar suas próprias comidas para alegrá-lo, mas ele está tão envergonhado que consegue apenas agradecer enquanto cobre seu rosto com as mãos.
Talvez realmente demore um pouco mais do que ele pensou para que consigam comer juntos. Kaede, Hello foi comer sozinha em outra mesa. Parece que hoje tá chovendo. Takadono desce as escadas com seu guarda-chuva. Ele ficou para terminar a lição de casa e não viu o tempo passar. Quando percebe que Kaede estava observando a chuva na entrada, ele a cumprimenta, e é claro que ela leva um susto e fica envergonhada. Enquanto a observa corar, Takadono mais uma vez ressalta que Kaede é sua namorada. Ele fica feliz que tenham se encontrado na hora de ir embora. Porém, finalmente se dá conta do porquê ela estava parada ali, e pergunta se Kaede esqueceu o guarda-chuva. Ela admite que sempre o coloca na mochila, mas hoje esqueceu em casa. Takadono olha para o próprio guarda-chuva e diz sorrindo que ela poderia ficar com o dele se quisesse. Ele entrega o guarda-chuvas e coloca a blusa como capa na cabeça. Ele não se importa em se molhar um pouco, já se despedindo. Porém, Kaede o para usando o guarda-chuva, ele a olha surpreso. E Kaede, como de costume, está tão envergonhada que não consegue olhar para ele, ainda sem o olhar diretamente. Ela diz para usarem o guarda-chuva juntos. Takadono demora um momento para entender isso, mas acaba concordando. Enquanto abre o guarda-chuva, Takadono pensa que ir para casa no mesmo guarda-chuva que Kaede é como realizar um sonho. Porém, é claro que ela está longe demais para usarem juntos. Takado a avisa que ela precisa chegar mais perto ou irá se molhar. Mas quando tenta se aproximar dela devagar, ela mais uma vez desliza para o lado. Nesse caso, Takadono anuncia que não iria olhar para ela, manteria sua visão para o outro lado. E com isso, Kaede foi se aproximando mais uma vez, até que ficassem os dois juntos. Eles começaram a andar, e Takadono percebe que essa é a primeira vez que eles ficam tão perto um do outro assim. Ele não consegue se concentrar porque ela tem um cheiro muito bom. Quando de repente Kaede pergunta se ele não quer que ela segure o guarda-chuva, porém Takadono se recompõe e segura o guarda-chuva ainda mais alto, garantindo que ela pode deixar com ele. Takadono quer muito mostrar que Kaede pode confiar nele. Porém, bem nesse momento, ele acaba escorregando e fazendo os dois quase caírem. Ele vai se desculpar envergonhado, porém percebe que estava a poucos sentimentos, o que faz Kaede ficar envergonhada e correr para longe enquanto Takadono se desculpa várias vezes. Ele tenta impedi-la, já que ela vai acabar se molhando, mas fica surpreso ao perceber que nem estava mais chovendo, dizendo que já estava na hora de ir para casa. Enquanto observa Kaede correndo na frente, ele percebe que surgiu um lindo arco-íris no céu. Ele e Kaede voltaram para casa juntos. Mas, digamos que ela chegou primeiro. As amigas de Kaede estão a elogiando. Os garotos se aproximam curiosos, perguntando o que estão fazendo. E ela diz que está viciada em um jogo onde se você tirar uma foto de alguém, você ganha um item no jogo. E mostra que quando tirou uma foto de Kaede, veio a Excalibur, uma espada nível SSR. Os garotos admiram a foto enquanto ela diz que Kaede é demais, mas ela diz que foi só coincidência. Os garotos pedem para tirar uma foto também, o que chama a atenção de Kaede. Eles se preparam para irar, enquanto Kaede ao fundo tenta ver a foto. Eles acabaram ganhando um alho poró, e ele pergunta se são alhos raros ou algo do tipo. Porém, ela diz que é um item amaldiçoado, enquanto Kaede parece nervosa com uma ideia que teve. Mais tarde, Takadono está saindo do banheiro enquanto enxuga as mãos. Ele pensa que hoje em dia tem jogo para tudo. Quando alguém o chama, era Kaede, que estava parecendo um espírito obsessor. É algo bem raro ela puxar papo com ele, por isso ele não podia perder essa oportunidade se aproximando feliz. Ela está envergonhada como sempre. Enquanto segura seu celular, ela toma coragem e diz que se não tiver problema, ela gostaria de tirar uma foto dele também. Isso, obviamente, surpreende Takadono, que concorda prontamente. Ele faz uma pose como se estivesse com duas espadas, dizendo que ela poderia ganhar um alho poró amaldiçoado também, mas Kaede admite que não é uma foto para o jogo. Essa é uma foto que ela quer guardar para ela, o que pega Takadono de surpresa. Ele fica envergonhado e diz para ela ficar à vontade. Porém, ela está tão nervosa que não consegue parar de tremer. Kaede pede que ele olhe para trás e fique mais longe. Mal dá para perceber que é ele na foto, mas mesmo assim Kaede parece muito satisfeita com o resultado. Ele se aproxima novamente e pede para tirar uma foto também. Ela concorda, envergonhada, mas ele tira ali mesmo sem se afastar. Os dois agradecem um ao outro e ela sai correndo como de costume. Takadono mal consegue acreditar que agora tinha uma foto de Kaede no celular.
Porém, ele realmente lamenta por não poder fazer dela a foto de sua tela inicial, pois alguém poderia ver. Porém, reflete que mesmo se pudesse, ainda não faria, afinal, esse rosto que ela fez, ela faz somente quando está com ele. Takadono vai guardar essa foto só para ele, uma foto digna de um rank SSR. Obrigado por ver até aqui. Para mais vídeos, deixe o like, comente e se inscreva. Takadono está olhando a foto que tirou de Sekimi em seu celular. Ele deseja ser ainda mais próximo dela, se perguntando será que é? Tanto emocionalmente quanto fisicamente. Takadono realmente parece muito concentrado nesse. Porém, no dia seguinte, durante a educação física, vemos que ele ficou tão concentrado naquilo que nem conseguiu dormir. Agora está quase morrendo em pé. O professor manda que deem mais uma volta, mas ele não se aguenta mais e acaba caindo, assustando a todos. Na enfermaria, médico pede que ele descanse um pouco logo após ele dar uma bronca. Takadono fecha os olhos, enquanto admite que nunca desmaiaria porque ficou sem dormir. É quando alguém entra na enfermaria. É a representante da classe que veio ver como Takadono está. O médico diz que ela veio na hora certa. Ele irá sair para cuidar de alguns assuntos, mas não podia o deixar sozinho. Então pede que ela fique de olho nele. Sekimi pede para entrar e Takadono se senta com pressa. Ela diz preocupada que ouviu dizerem que ele havia desmaiado na aula. Ela está nervosa como sempre. E Takadono percebe que ela ainda usa a roupa de ginástica, o que significa que ela correu até ali por ele. Ele se desculpa por a preocupar. Ele não dormiu direito, mas Sekimi o corta, dizendo que isso é um alívio. Isso deixa Takadono com vergonha e Sekimi se esconde atrás da cortina. Ela irá ao olhar dali. Então ele poderia voltar a dormir, mas Takadono admite que não irá conseguir dormir, já que ficou tão feliz, o que deixa os dois com vergonha. É quando seus dois amigos vão à enfermaria o visitar. Dando de cara com Sekimi, o tempo parece parar enquanto eles se encaram. Eles ficam confusos por vê-la ali e perguntam o que ela está fazendo ali. Takadono também parece não saber o que fazer agora. Então todos ficam parados por um momento e ele pergunta se ela estava bem. Enquanto desvia o olhar, Sekimi diz que estava com uma infecção nas unhas, o que faz os dois rapidamente começarem a ligar para a ambulância. Mas ela diz que já havia sido curada, então eles vão até Takadono para ver se ele estava bem. Eles se assustam quando veem o estado dele. Ele pergunta se Takadono está bem, mandando ele ir com calma para discar, tendo uma brilhante ideia. Ela diz que irá cantar uma música de ninar para ele, o que deixa Takadono confuso. Ele junta as mãos e canta com sua alma. Vai dormir. Vai dormir, o meu querido. Takadono fica em choque ao perceber que é uma ópera já do outro lado. O cara tá simplesmente batendo palmas no próprio ritmo. Takadono agradece a intenção, mas não acha que irá conseguir dormir assim. Não pera, ele realmente conseguiu. Seus amigos ficam apreciando isso, dizendo como ele é fofo até Sekimi tenta espiar para o ver dormindo. No final, a cama de Takadono virou uma espécie de ponto turístico. Outro dia na sala de aula, os garotos estão levantando Takadono, como se ele fosse um saco de farinha. Aproveitando essa visão de cima, ele acaba voltando seu olhar para Sekimi sem nem perceber. Ela estava conversando com sua amiga que estava fazendo uma trança em seu cabelo. Quando nota o olhar de Takadono, os dois parecem se olhar por um tempo, mas logo desviam quando o garoto se cansa de o erguer no ar, com outro já pedindo para ser o próximo. Mais tarde após a aula, eles estão limpando a sala. Quando Takadono percebe Sekimi indo levar o lixo para fora, ele corre atrás dela no corredor e diz que irá ajudar. Sekimi cora enquanto desvia o olhar e agradece, sem correr para longe dessa vez. Assim, os dois vão levando o lixo, cada um de um lado. Após jogar o lixo fora, eles ainda têm que levar a cesta de volta quando Sekimi, que estava quieta o caminho inteiro, comenta que ficaram levantando ele durante o intervalo. Takadono fica surpreso por ela ter puxado conversa do nada e rapidamente concorda feliz. Eles queriam treinar um pouco hoje, mas como não tinham nenhum halteres na sala, eles o usaram como substituto. Sekimi parece entender. E Takadono também comenta que ela trançou o cabelo hoje. Ela admite envergonhada que foram suas amigas quem pediram. Ele está muito feliz por dentro, se perguntando se suas conversas vão finalmente começar a fluir. Quando Sekimi o traz de volta à realidade, perguntando se ficou bonito, mas ela olha para o outro lado para perguntar isso. Takadono nem pensa e diz que é diferente de seu penteado habitual, mas é muito bonito. Isso a faz derrubar o lixo e Takadono se desculpa preocupado. Não foi o que ele quis dizer. Ele acha muito bonito seu cabelo quando ela o amarra para a aula de educação física, o que a deixa com vergonha.
Em seu primeiro encontro, ele também estava lindo, o que a deixa com mais vergonha. E claro, o jeito que ela deixa seu cabelo normalmente é ainda mais lindo, o que a deixa com ainda mais vergonha. Mas Takadono não está satisfeito e envergonhado, diz sorrindo que não importa o que ela fizer, ela sempre estará linda. Agora, sim. Isso foi um crítico em Sekimi, que sai correndo como de costume o deixando ali. Takadono fica meio cabisbaixo, pois tinha certeza de que suas conversas estavam começando a fluir. Quem sabe na próxima, sem perceber a coitada que estava quase entrando em ebulição. Antes de continuar, quero agradecer aos membros do canal, @Fuxian589, @LucasBernardo9030 e @Cauantenório64. E se você quer ajudar o canal, mas não pode virar membro, deixa o like, comente e se inscreva que já ajuda demais. Muito obrigado. Em outro dia, o professor diz que é tudo por hoje, mas avisa que amanhã teria uma pequena prova. Amanhã, o que deixa os alunos cabisbaixos, mas Takadono vê nisso uma possibilidade de ouro. Ele pensa animado que essa é sua grande chance de ter um encontro após as aulas. Já pegando seu celular para mandar uma mensagem, ele a envia para Sekimi, a chamando para estudar após as aulas. E assim que vê, ela já fica com vergonha. Takadono espera ansioso pela resposta. Quando seu celular apita, ela diz que adoraria, mandando um monte de figurinhas de cachorros, o que o deixa maravilhoso, começando a comemorar internamente, sem notar que Sekimi o olhando. Mais tarde, ele ainda não acredita que conseguiu trazer Sekimi para estudar com ele, até porque eles não estão estudando exatamente juntos. Mas por dentro, ele se julga. Ele já devia saber que seria algo assim. Ele tenta se aproximar para pedir ajuda, mas ela rapidamente desliza para longe. Ela se escondeu, mas cortinas. Takadono deixará seu caderno ali, pedindo que ela dê uma olhada quando puder. Logo, os dois voltam para seus lugares. Takadono a observa envergonhada enquanto escreve no caderno dele, quando ela o segura com as duas mãos, jogando para ele como se fosse um Beyblade, o fazendo parar bem em sua frente. Takadono pensa que essa é a mesma sensação de um estranho estar chamando sua atenção em um bar. Mas ela realmente o ajudou a resolver isso. Ele pensa que ela é mesmo incrível, além de linda, sabe ensinar muito bem. Depois daquilo, ela continuou o ajudando da mesma maneira, até que Takadono olha pela janela e nota que já estava ficando tarde. Ele escreve em seu caderno e o lança para Sekimi. Ele agradece por ela ter o ajudado tanto a estudar. Foi bem fácil de entender. E também ele está muito feliz por ter passado tempo com ela hoje. O que a deixa envergonhada. Como basicamente tudo na verdade. Ela responde a mensagem e joga o caderno para ele de volta. Ela ficou muito feliz por ter passado esse tempo com ele, perguntando se ele gostaria de fazer de novo. No dia seguinte, o tempo da prova acabou. O professor pede que passem as provas para frente e os lembra que também terão que mostrar seus cadernos hoje, o que deixa Takadono em choque, se lembrando das mensagens do dia anterior. Ele rapidamente arranca a página com força e todos pensam que ele ficou maluco. A garota à sua frente se levanta assusta, dizendo que isso é porque o sensei passou aquela prova surpresa idiota. O sensei se desculpa muito arrependido. Takadono conseguiu esconder os rastros de seu amor. Outro dia, durante a aula no laboratório de química, a amiga de Sekimi chama a atenção de Kazura. Ela percebeu que sua gravata não é a da sua escola, perguntando se ela estava com essa por estilo. Kazura diz que, na verdade, ela é seu namorado. Trocaram as gravatas um com o outro. Ela acha isso tão fofinho. É como se eles estivessem sempre juntos. Se um dia ela tiver um namorado, fará a mesma coisa. E sua amiga pergunta por que ela não tenta criar um namorado usando alumem. Ela reclama que a única coisa que consegue fazer são cristais. Mas Sekimi parece ter prestado muito atenção no que ela disse. Mais tarde, durante o intervalo, Takadono corre para trás da escola, encontrando Sekimi ali, já o esperando. Ele se aproxima animado. Ele não pode acreditar que Sekimi o chamou, já que ela nunca faz isso. Ela começa a tentar falar, mas está com vergonha como de costume. Então eles ficam ali no silêncio. Ela começa a enrolar a gravata e Takadono a imita, mas ela diz que não era isso. Ela pergunta se ele conhece a Kazura de sua sala. Após pensar um pouco, ele se lembra de quem é. Sekimi explica que ela e o namorado trocaram as gravatas e ela achou uma ideia muito boa, ter ele perto mesmo quando estão longe um do outro. Takadono olha sem acreditar enquanto ela toma coragem para continuar. Sekimi diz envergonhada, se não for incômodo para ele trocar de gravata com ela. É claro que Takadono aceita isso,
contanto que ela não se importe de ficar com a dele. Eles trocam as gravatas e Takadono percebe que ainda dá para sentir o calor dela. Eles colocam as gravatas um do outro e conseguimos perceber que a de Sekimi é um pouco maior que a de Takadono. De qualquer forma, ela saiu correndo como sempre. Mais tarde, enquanto conversa com os amigos, Takadono não consegue parar de olhar para baixo. Seu amigo percebe que ele já estava olhando para baixo há um tempão, o que deixa Takadono com vergonha por ter sido pego. E seu amigo pergunta se ele está com fome, tirando uma baguete das costas. Ele agradece, mas nega isso, enquanto o outro amigo fica impressionado com esse feito. Na aula, Takadono consegue a sentir perto dele, por isso seu coração não para de pular. Não seria exagero dizer que ela está pendurada em seu pescoço agora, tipo um espírito obsessor. Sem notar que atrás deles, Sekimi estava em uma situação até pior que a dele. O coração deles bateram forte o dia inteiro. Esse tipo de coisa não faz bem pro cardio. Obrigado por assistir até aqui. Para mais vídeos, deixa o like, comente e se inscreva. Eles estão na aula de artes desenhando quadros. O professor manda que todos desenhem da forma que seus corações desejarem. Como sempre, Sekimi se destaca por ser incrível. Sua amiga pergunta como faz Pada desenhar assim, e Sekimi diz sem jeito que talvez seja uma questão de olhar as frutas como uma coisa só. Omiya vai até Takadono para ver seu quadro, e fica muito impressionado com o que vê. Takadono confessa que não conseguiu encaixar tudo no quadro, mas Omiya tem certeza de que ele vai ficar famoso um dia. O professor tem a ideia de mudar um pouco a aula, e pergunta se alguém gostaria de ser o modelo. Takadono logo se voluntaria animado. Quando se senta no banquinho no meio da sala, ele pensa satisfeito que ser modelo é muito mais confortável do que ficar desenhando. Porém, ele precisa admitir que se sente envergonhado por ter Sekimi o encarando. Pode apostar que ela tá do mesmo jeito. Porém, o professor acha que tá faltando algo e pede que Takadono tente algumas poses criativas. Ele tenta as poses do amor, liberdade e esperança. Mas nenhuma parece boa o suficiente para o professor. Quando ele tem a ideia de fazer Takadono segurar uma banana. Ele concorda, mas não sem antes de colocar a gravata no bolso da camisa para não sujar. Coisa que Sekimi percebe. Agora sim, enquanto segura a banana, o professor parece ter achado sua inspiração. Ele tem certeza de que uma obra-prima está diante deles, e manda que os alunos tragam mais bananas. Um aluno pergunta animado se poderiam pôr uma maçã na cabeça dele, mas o sensei logo nega. Ele prefere pôr outra banana ali. Assim, uma verdadeira obra de arte. O sensei parece muito satisfeito com o resultado, enquanto as alunas se perguntam por que tem tantas bananas ali. Parece que isso é o que o sensei mais gosta de comer. Lá ele, 1000 vezes. Sekimi estava realmente corada por ter uma visão tão privilegiada de Takadono. Enquanto o sensei analisa o desenho de todos, ele diz que estão indo muito bem. É quando chega em Sekimi e diz que estava impressionante, simplesmente maravilhoso, ela simplesmente não conseguiu desenhar o Takadono. O sensei diz que essas bananas flutuantes dão um destaque ainda maior para o modelo. E Omiya pergunta admirado como ela pensou em algo tão inovador, sem notarem que Sekimi estava cada vez mais envergonhada. Takadono pensa que ela realmente tem um desenho incrível. A sala toda estava vendo o que ela desenhou. Ele também quer muito ver. O sensei diz que agora que seu coração acobertado se libertou, eles deviam entrar em um concurso. Mas Sekimi não parece muito animada com isso. E é claro que ela ganhou o concurso. Uma obra de arte nascida da timidez. Sekimi estava no palco, recebendo o prêmio por ter vencido o concurso enquanto todos a aplaudiam. O sensei parece muito animado com isso, diferente da própria Sekimi. É claro que não plateia. Takadono parecia o mais animado de todos. Omiya percebe sua felicidade e pergunta se aconteceu algo de bom com ele. Mas Takadono diz envergonhado que não foi bem com ele que aconteceu. Seus amigos o espremem, pedindo que ele divida essa felicidade com eles. Mas isso não o abala. Afinal, hoje ele irá para casa com Sekimi. Eles saem juntos da sala, mas sempre a alguns passos um do outro. Quando uma aluna chama Sekimi, os assustando, ela parabeniza Sakimi pela vitória e pergunta como ela deve aquela ideia. Takadono fica ali esperando como se não quisesse nada. Após explicar para ela, elas se despedem e seguem caminho. Mas logo outro aluna para parabenizar. Na verdade, parece que todos querem falar com ela hoje. Os dois realmente já estão ficando sem ar por isso.
Depois de muito tempo, eles finalmente chegaram aos armários de sapatos. E vemos que a obra de Sekimi estava ali. Quando alguém a chama de novo, era a Sensei, que diz que ficou maravilhosa. O problema é que essa Sensei fala demais. Ela pergunta onde Sekimi estava quando teve essa ideia, e Takadono diz de forma telepática que irá esperar no portão. Ele fica lá por um bom tempo quando começa a pensar que Sekimi realmente é popular e se dá bem com qualquer um. Talvez tenha sido um pouco egoísta ele querer que ela prestasse atenção só nele. Ele decide, manda uma mensagem, dizendo que ela não precisa se apressar. Eles podiam ir embora juntos outra hora. Porém, bem nessa hora, Sekimi chega correndo e se desculpa por o deixar esperando. O que o pega de surpresa é quando mais alguém chama por Sekimi, eles correm para se esconder. E quando a garota passa pelo portão, ela tinha certeza de que a viu, mas só tinha uns bonecos ali. Depois que ela sai, Sekimi diz para irem por um caminho específico. Takadono diz que aquele não era o caminho, mas ela diz que se forem por ali, ninguém iria os ver. Assim, ela poderia passar mais tempo com ele. Takadono concorda corando. Eles estão ficando cada vez mais próximos. Takadono está andando pela cidade no fim de semana. Seus pais o pediram que fizesse uma compra enquanto estivesse fora. Eles pediram para ele levar o que eu imagino que seja uma vara de cortina, mas ele não tem certeza de que pode entrar com aquilo no trem, começando a ficar com vergonha quando percebe as pessoas o encarando. Ele pensa que só vai atrapalhar as pessoas em volta com aquilo, então decide se apressar, sem notar na pessoa que estava vindo em sua direção, o que os fazem se esbarrarem. Eles se desculpam ao mesmo tempo. É quando vemos que a pessoa em quem ele esbarrou foi Sekimi. Logo os dois ficam com vergonha, mas quando puxa a vara para perto, ele acaba batendo na árvore e fazendo cair folhas nela. Takadono pergunta envergonhado se ela também veio fazer compras. Sekimi concorda. Ela veio com os pais, porém eles tinham um compromisso, então ela foi embora antes. Takadono entende, e eles já estão separados como de costume. Takadono pensa envergonhado que se soubesse que poderia acabar se encontrando com Sekimi, teria colocado umas roupas mais legais, e ainda por cima tem essa vara. Sekimi pergunta sem o olhar se ele tem algum compromisso agora. Ele nega, e só então percebe o que isso quer dizer. Takadono a chama para tomar um café, e Sekimi prontamente aceita. Ele realmente nunca pensou que encontraria Sekimi dessa forma, e que iriam ter um encontro. Na frente do café, Takadono está todo animado enquanto diz para entrarem. Mas a vara é tão grande que acaba o fazendo bater na entrada. Ele decide se sentar lá fora mesmo, e Sekimi vai buscar as bebidas. Ao se sentar, ele tenta arrumar a vara, mas ela sempre acaba caindo. Não sei porquê, ele só não deixa no chão mesmo. Quando ela volta, ele entrega sua bebida. Takadono agradece e Sekimi senta com sua cadeira um pouco afastada. Ele achou muito bom, e Sekimi explica animada que esse é o novo saber que a loja começou a vender hoje. Hoje está ventando muito forte, porém o clima está agradável. Dá para se dizer que é o clima perfeito para um encontro. Quando uma funcionária passa com uma placa grande, porém começa a ventar bem na hora, e ela acaba derrubando a placa, que começa a cair bem em cima de Sekimi. Ela se assusta, já se preparando para o impacto. Porém, após um momento, ela percebe que estava demorando e abre o olho receosa. Takadono conseguiu a salvar, usando sua incrível vara. Os funcionários se desculpam, e Takadono pergunta se estava tudo bem. Sekimi diz envergonhada que estava sim, e cora agradecendo por Takadono dê-la salvo. Ele está feliz que ela esteja bem, e pela primeira vez começa a se sentir grato por ter trago a vara. Já no trem, Takadono se despede de Sekimi antes de descer em sua estação. Ela retribui. Porém, como ele está distraído acenando para ela, ele acaba batendo mais uma vez na saída. Já é o fim da educação física. Takadono se voluntaria para guardar as coisas, e o sensei agradece. Ele avisa que a porta do galpão às vezes emperra, então ele deve dar uma conferida para ver se não tem ninguém ali, antes de fechar. Takadono vai até o galpão e fica surpreso ao ver que Sekimi estava lá dentro também. Ela estava guardando os cones, e assim que o vê, fica corada. Takadono diz que ela fez um bom trabalho ajudando no festival esportivo da escola, mas Sekimi diz que ele também ajudou, e ele pede para ajudar com os cones. Sekimi agradece. Quando alguém se aproxima da porta perguntando se tem alguém lá dentro, era o sensei, que vê que a sala está vazia. Takadono e Sekimi se esconderam por impulso atrás do carrinho de bolas, e como o sensei não os viu, simplesmente fechou a porta. Claro que eles se separam imediatamente. O coração de Takadono está a mil. Ele tenta disfarçar, e diz rindo que é melhor saírem logo. Porém, logo nota que a porta não abria de jeito nenhum.
Ele continua rindo de nervoso e Sekimi se aproxima para tentar o ajudar, mas não adianta. É só então que ele se lembra de que o professor já havia avisado sobre a porta emperrar. Takadono aceita que estão presos e Sekimi começa a se desesperar. Ela começa a correr em círculos, ou melhor, em triângulos, e Takadono tenta dizer para ela se acalmar. Ele tem certeza de que já viu uma cena dessas em algum lugar. Foi igual quando um passarinho entrou para dentro da sala. Takadono tenta dizer que é perigoso ficar correndo assim no escuro, mas bem nesse momento ela tropeça caindo bem em cima dele. Takadono não esperava por isso. Os dois realmente ficam a centímetros um do outro. Quando Sekimi parece entender o que está acontecendo, ela entra em pânico e se levanta batendo na porta com força, o que faz a porta cair como se fosse um saco de farinha. Os dois aproveitam para sair, não sem antes colocar a porta de volta como se nada tivesse acontecido. Após isso, Sekimi sai correndo, e Takadono fica ali mesmo sem forças. Depois disso, a porta da educação física não emperrou nunca mais. Takadono amarra animado a faixa na cabeça. O dia do festival esportivo finalmente começou. Uma garota diz animada até demais que eles iriam vencer hoje. A equipe magenta. Mas Omiya pergunta se aquilo na verdade não era rosa. Mas ela o corrige com raiva, que é claramente magenta. Não tem como ele confundir. Omiya concorda com medo que era magenta, mas ela o corrige mais uma vez, que é no certo, é magenta. Assim como se diz abacate e não abacate. Mas isso deixa Omiya confuso. Ele tinha certeza de que era abacate. Claro que Takadono só consegue admirar Sekimi. Ele está confiante de que essa é sua chance de mostrar a ela o quão maneiro ele é, sem perceber que Sekimi também o olhava. A cena corta e ele já está preparado para a corrida. Era uma corrida de pernas de pau. Eles ficam admirados em como Takadono é ágil. Ele está deixando os outros comerem poeira. Depois é a corrida de monociclo. Eles ficam admirados em como Takadono é ágil. Ele está deixando os outros comerem poeira. Takadono parece cansado, né? Seus amigos dizem que ele foi muito bem. Ele se pergunta se Sekimi viu. E bem nessa hora, uma garota diz que é a vez dela de correr, o que o faz prestar atenção na hora. Ele consegue ver Sekimi correto, e quando ela passa por ele, Takadono grita para ela dar seu melhor. É claro que isso a deixa muito envergonhado e a faz correr rápido demais. Todos ficam impressionados. Ela até parecia um carro de Fórmula 1. Eles ficam felizes por ela ter ficado em primeiro lugar. E todos querem fazer um bate aqui para comemorar. Sekimi os cumprimenta animada. Quando acaba chegando em Takadono, todos ficam tensos por um momento. Mas Sekimi acaba batendo também, e logo indo embora de vergonha, o que os deixa aliviados, sem perceber que suas mãos se tocaram. Mais tarde, durante o intervalo do festival, parece que estava acontecendo um encontro de torcida entre a equipe magenta. Sekimi grita, "Vai magenta!" Ela manda que todos deem seu melhor, enquanto Takadono só consegue pensar corado que aquilo é muito maneiro. Ele realmente não consegue tirar os olhos dela, e então os eventos da tarde começaram. Omiya pergunta se Takadono encontrou pães. Ele concorda, dizendo que pegou tudo o que encontrou na cantina. Parece que era uma competição de comer pães. Eles estão dizendo para Maya Kojima não ficar com tudo só para ele. Ali tinha mais. O festival esportivo começou, e Maya Kojima foi até eles atrás do pão. Sekimi foi incrível na corrida, e o uniforme de torcida caiu muito bem nela. Takadono realmente acha que o uniforme ficou muito bom. É quando Omiya corre até ele, pedindo que ele o diga depressa. Eles estão no meio da caça ao tesouro. Ao chegar na largada, o juiz confere qual era o desafio de Omiya. Ele tinha que encontrar alguém que fica bem de óculos, o que o deixa em choque, sem outra escolha. Takadono faz óculos com os dedos, e o juiz concorda que ele fica muito bem. Omiya diz que ele era o melhor. Depois disso, pessoa com bom estilo é o Takadono, pessoa cheia de carisma é o Takadono. Parece que as pessoas realmente gostam dele. Takadono questiona por que só ele está sendo escolhido, e eles dizem que simplesmente é porque ele estava mais perto. Esse é um péssimo motivo. Agora é a vez de Takadono de procurar algo, mas ele fica em choque ao ver que tem que achar alguém fofo. É claro que, imediatamente, ele olha para Sekimi. Ela realmente é a pessoa mais fofa ali. Ele parece em dúvida do que fazer, mas toma sua decisão. Ele não tinha outra escolha afinal. Takadono segura em seu braço, e ele corre até o juiz que verifica o desafio de Takadono. Porém, vemos que ele escolheu Omiya, o que o pega de surpresa quando ouve que era para ser uma pessoa fofa. É claro que Takadono não conseguiu escolher Sekimi como pessoa fofa. Omiya parece muito envergonhado com isso, e todos os garotos reclamam, dizendo que são muito mais fofos que ele.
Depois disso, Sekimi continua indo muito bem, e sua equipe venceu. Ela até foi escolhida como a melhor da equipe. Todos a parabenizam por ter ido tão bem, e Omiya diz que outra pessoa que também foi muito bem é o próprio Takadono, o que o pega de surpresa. Todos concordam que ele foi muito rápido na corrida de pernas de pau. Ele estava muito rápido. Até na corrida de monociclo, ele fica envergonhado. E em comparação, o Miyakojima só comeu demais. Ele é muito guloso. Sekimi se aproxima de Takadono e, sem o olhar, concorda que ele foi muito legal hoje. O que o deixa com vergonha, ele não tinha percebido que Sekimi estava o observando correr. Omiya diz para tirarem fotos. Primeiro, os dois melhores jogadores. Eles ficam muito perto um do outro. Mas assim que tira a foto, eles se separam e todos ficam animados para tirar também. Omiya se aproxima de Takadono e diz baixinho que irá lhe enviar as fotos com Sekimi, mas só porque Takadono o escolheu como pessoa mais fofa. Ele realmente estava convencido, e Takadono parece tocado por isso. Eles se abraçam e todos imediatamente começam a tirar fotos disso, até Sekimi. Hoje é dia de escolher os novos lugares na sala de aula. Takadono está na fila, implorando mentalmente para se sentar ao lado de Sekimi. É quando chega a sua vez e ele tira o papel da caixa com confiança. O sensei avisa que ele tirou o número 20, o que significa que Takadono tem que levar sua mesa lá para trás. Ele fica surpreso ao ver que mudou para trás de Miyakojima, que se vira e diz para eles se divertirem bastante. Miyakojima se inclina para trás, comentando que, assim, poderia receber massagens faciais o tempo todo. Takadono pergunta se tem alguma área que precisa de mais atenção, e nesse momento, nota que alguém se sentou ao seu lado. Era Sekimi. Corada e sem olhar diretamente para ele, ela diz que eles deveriam se dar bem. Takadono também cora com a fala, sem conseguir dizer nada. Ele apenas concorda e volta a fazer massagem em Miyakojima. Durante a aula, Takadono ainda não consegue acreditar que está sentado ao lado de Sekimi. Ele desvia o olhar para tentar admirá-la um pouco, mas se surpreende ao ver Sekimi cobrindo a própria visão lateral com as mãos. Isso o lembra daquele equipamento que os cavalos usam para não perder o foco na corrida. O sensei reclama, dizendo que ela vai acabar queimando as costas de se continuar olhando tanto para ele daquele jeito. Sekimi se desculpa abaixando as mãos e Takadono nota que ela está incrivelmente corada, como sempre. Porém, ao abaixar as mãos, ela acaba derrubando a borracha. Takadono se abaixa por instinto para pegá-la, mas os dois fazem o movimento ao mesmo tempo e acabam batendo as cabeças. Eles se afastam rapidamente, muito vermelhos, e Takadono joga a borracha em cima da mesa de Sekimi. O professor anuncia o fim da aula, e Takadono agradece mentalmente, pois toda essa situação é forte demais para o seu coração. É quando a garota do outro lado nota que as canetas dele e de Sekimi são iguais. Os dois entram em desespero. Aquela é a caneta de pé do chupa-cabra que eles compraram juntos no primeiro encontro. O coração deles começa a bater forte, mas a garota diz sorrindo que tem a mesma caneta que eles. Ela comenta que o filme foi muito bom, e Sekimi concorda, dizendo que é uma obra-prima. Os dois soltam o ar, aliviados. Sentar um ao lado do outro é perigoso e eles não podem relaxar, mas, ao mesmo tempo, estão muito felizes. No dia seguinte, porém, o professor manda a classe formar duplas com quem está sentado ao lado, o que acaba sendo demais para o coração de ambos. Omiya reclama que ultimamente tem feito muito calor. Takadono deseja que em dias assim, eles pudessem ter aula embaixo d'água. Omiya pensa que poderia ser como em um aquário, se imaginando submerso até o pescoço. E é aí que tem uma ideia. Ele o chama para irem à piscina no domingo, e os dois concordam animados. Quando o domingo chega, Omiya está enchendo uma boia, e Miyakojima parece prestar muita atenção naquilo. Takadono pergunta se aconteceu alguma coisa, e ele confessa ter pensado em como seria bom ter uma rosquinha daquele tamanho. Takadono apenas comenta que para isso ele precisaria de uma fritadeira gigante. Nesse momento, uma bola quica na cabeça de Takadono. Ele se agacha para pegá-la enquanto a dona se desculpa, avisando que a bola saiu voando. Ao levantar a cabeça, ele dá de cara com Sekimi. Os dois coram imediatamente ao se verem ali. Omiya fica surpreso, e Sekimi explica que veio com Senbayashi Inoue. As duas se aproximam, também surpresas por encontrá-los, e os convidam para jogar. Todos vão jogar vôlei juntos, exceto Miyakojima, que prefere ficar se divertindo na boia.
Em certo momento, a bola cai na cabeça de Mayakojima e fica parada ali, mostrando que ele alcançou a iluminação. Animados, eles decidem ir ao toboágua, deixando apenas Takadono e Sekimi sozinhos. Ele pergunta se ela não vai ao brinquedo, e ela explica que quer jogar mais um pouquinho. Os dois continuam jogando sozinhos até que Sekimi acaba mandando a bola para longe. Ela se desculpa enquanto Takadono vai buscá-la. Porém, assim que ele se vira, vê que Sekimi já está cercada por dois caras. Eles perguntam se ela está sozinha e se não quer se juntar a eles, elogiando-a e dizendo que ela é totalmente fofa. Antes que ela possa responder, Takadono se põe entre eles e pergunta se tem algum negócio com a companheira dele, deixando Sekimi corada. Os rapazes perguntam se ele é o irmão mais novo dela ou se está no ensino fundamental. Takadono nega e afirma com confiança. É o namorado dela. A declaração deixa os dois garotos surpresos. Takadono diz para eles não ficarem tão chocados, mas, ao olhar para Sekimi, percebe que ela parece ainda mais surpresa que os rapazes. Envergonhada, ela sai nadando tão rápido que até parece um torpedo. Os garotos desistem e vão atrás de outra garota bonita. Enquanto isso, Takadono percebe, corado, que aquela foi a primeira vez que se chamou de namorado dela, sem notar que Sekimi estava tão envergonhada quanto ele. Os amigos voltam do toboágua dizendo que a atração é tão legal que quase arrancou suas roupas de banho. Ao perceberem a ausência de Sekimi, Takadono desconversa e explica que ela foi nadar um pouco. Mal sabem eles que ouvir Takadono dizer que é seu namorado para outra pessoa causou um efeito devastador nela. Os alunos estão no ônibus indo para a viagem. Omiya está farmando aura na janela, mas na verdade só está posando para uma foto. Ele manda Takadono enviar a foto para Mayakojima. Ele bem que queria que o amigo tivesse vindo junto, mas Mayakojima prefere passar seus dias de folga dormindo. Hoje é o dia da viagem escolar. Como a viagem é opcional, todos ali queriam ir. Takadono não consegue deixar de admirar Sekimi de longe. Omiya diz, corado, que valeu totalmente a pena ter vindo só por conseguir ver Sekimi com roupas casuais. Takadono concorda sem jeito, pensando internamente que agora já conseguiu vê-la assim várias vezes. Nesse momento, Sekimi olha de relance para trás e vê que ele também a estava olhando. Os dois desviam o olhar rapidamente, corados. Parece que eles não vão conseguir ter um tempinho a sós. Mas, entre as aulas e o refeitório, é a primeira vez que passam tanto tempo juntos no mesmo lugar, e por isso ele está feliz. À noite, Omiya está mais uma vez posando para uma foto, e Takadono parece se divertir com isso também. Ele manda Takadono enviar essa para Mayakojima também, e Takadono espera que ele goste. Um garoto o chama para jogar cartas. O objetivo é juntar cartas para montar uma refeição. Enquanto um reclama por só ter parafusos, o outro questiona se pode comer um gato. É quando um dos garotos diz que descobriu algo incrível, chamando a atenção deles. Ele revela que sabe de qual tipo de cara Sekimi gosta, o que deixa Takadono chocado. Aparentemente as garotas estão conversando sobre romance, então ele ouviu um pouco. Conforme o garoto fala, Takadono fica cada vez mais vermelho. O tipo de garoto que a Sekimi gosta é alguém bonito, gentil e com um sorriso fofo. Todos os garotos pensam que ela deve estar falando de si mesmos. Takadono pergunta, sem jeito, se eles acham que alguém já se confessou para Sekimi, mas eles negam na hora. Isso é impossível. Não existe ninguém com coragem para se confessar para uma beleza daquelas. Tem que ser alguém totalmente sem medo. E se existir alguém assim, eles gostariam de conhecer. Constrangido, Takadono joga as cartas na mesa, mostrando que venceu. Os garotos ficam surpresos com o resultado. Ele só tirou ovos de tipos diferentes de peixe. Isso com certeza vai te dar gota, dizem. Takadono sai do quarto avisando que vai pegar algo para beber. No corredor ele se abana enquanto se lembra do tipo ideal da Sekimi. Alguém bonito, gentil e com um sorriso fofo. O problema é que ele não sabe se ela estava falando dele ou não. Quando chega à área das máquinas de bebida, ele fica surpreso ao ver Sekimi, que também se surpreende ao vê-lo. Takadono nunca pensou que conseguiria ficar sozinho com Sekimi na viagem. Envergonhado, ele vai até a máquina de bebidas e pergunta se ela também veio comprar algo. Ela concorda sem olhá-lo. Takadono está com muita sorte esta noite. Ele se senta na outra ponta do banco, achando estranho estar sozinho com Sekimi à noite. Tentando puxar assunto, ele diz que os meninos estavam jogando cartas no quarto. O objetivo do jogo era montar um prato,
e ele acabou fazendo um combo com ovos de peixe, ainda sem olhá-lo. Sekimi apenas diz que as meninas estão tendo conversas de garotas no quarto delas. O que Takadono não pode contar a ela é que o assunto no quarto dos meninos era justamente sobre a própria Sekimi. Ainda sem o encarar, Sekimi desabafa que após ouvir as amigas que têm namorado conversando, percebeu que talvez não esteja agindo realmente como uma namorada, o que a deixa preocupada. Takadono não consegue acreditar que ela só notou isso agora. Ela está sempre fugindo dele. Mesmo querendo que ele veja apenas o seu lado fofo, nunca consegue agir assim. Sekimi confessa o medo de que ele acabe odiando-a eventualmente. Os dois ficam em silêncio, e Sekimi, envergonhada, começa a enrolar o cabelo nos dedos. Takadono a questiona se ela não age assim, justamente por prestar atenção demais nele. A pergunta a faz olhá-lo com surpresa, mas ela rapidamente desvia o olhar, corada. Ele complementa dizendo que se ela não pensasse tanto nele, com certeza conseguiria conversar normalmente. Isso o deixou surpreso no começo. Mas agora ele entende que essa reação é a prova de que ela pensa nele e o acha especial. Ele nunca se divertiu tanto antes. Suas palavras fazem Sekimi olhá-lo, corada como sempre. Além do mais, ele acha o lado tímido dela super fofo. Mesmo que ninguém saiba sobre os dois, eles deveriam seguir no próprio ritmo. Sekimi concorda e agradece pela compreensão. É nesse momento que as amigas de Sekimi a chamam, assustando os dois, e avisa que já está quase na hora de apagarem as luzes, notando que Sekimi estava sentada sozinha. A amiga diz que o sensei já está chegando e que precisam voltar, perguntando em seguida o que Sekimi estava bebendo. No entanto, Noi percebe que há outra bebida no banco, mas não tem tempo para pensar a respeito, pois Sekimi as apressa para saírem dali. Takadono, que havia se escondido, fica sozinho embaixo do banco. Eles quase foram pegos juntos. Mas ao sair de lá, ele acaba assustando o sensei, que questiona o que ele está fazendo ali e ordena que volte logo para o quarto. Na manhã seguinte, todos estão com sono por não terem dormido direito. Alguém pede para se sentar na frente de Takadono. Ele concorda e fica surpreso ao ver que é Sekimi. Ela dá bom dia e os garotos retribuem. Omiya pede para Takadono tirar outra foto, e ele aceita, envergonhado. Naquele fim de semana, Miyakojima recebeu várias fotos glamorosas de Omiya, ficando embaraçado por receber um bom dia tão diferente. Hoje é o dia de Takadono, e Noi ficarem responsáveis por limpar a sala. Noi pergunta se ele já terminou o diário de classe. Ele responde que quase, e a questiona sobre o que aconteceu hoje na sala. Noi o lembra, divertida, que Miyakojima levou o próprio travesseiro para a aula, comentando que esse moleque deveria ter um mangá só para ele. Noi acha que foi um movimento muito ousado, mas que aconteceu de forma tão natural que Takadono nem notou. Ela se senta em frente a ele e comenta que não sabia que o primeiro nome dele era Yuki. Takadono também não sabia que o dela era Tsumuji, e diz que é um nome bonito. Noe fica pensativa, lembrando-se de quando viu Sekimi sozinha no banco, mas com 2 garrafas de bebida. Ela tenta chamar a atenção dele, mas assim que Takadono a olha, ela fica com vergonha e pede para ele esquecer. Mudando de assunto, ela diz que o viu andando de mãos dadas com uma garota recentemente, o que o deixa chocado. Ele fica preocupado que ela o tenha visto com Sekimi, mas se lembra de que, na verdade, eles nunca andaram de mãos dadas. Takadono pensa um pouco e finalmente se lembra do que foi, concordando com ela. Noi diz que era uma garota bonita e Takadono agradece, revelando que vai sair com ela de novo hoje, sem imaginar que Sekimi estava escondida, ouvindo tudo horrorizada. Em pânico, Sekimi admite para si mesma que ficou para trás com a desculpa de esbarrar nele para irem juntos para casa, mas não esperava ouvir algo assim. Assim que terminam a limpeza, Noi diz que vai levar o diário para a sala dos professores e que ele já pode ir embora. Takadono agradece e Sekimi se assusta, saindo rapidamente dali. Ele se despede e vai embora, sem perceber que está sendo seguido por Sekimi, que é realmente boa em se esconder. Sekimi não consegue acreditar que Takadono está de mãos dadas com outra garota, pensando que talvez seja apenas um morcego filipino fêmea. Ela precisa saber a verdade, mas está com medo. Ao olhar em volta, percebe que o perdeu de vista. Ela segue o caminho olhando para os lados até que ouve a voz de Takadono na esquina, dizendo para darem as mãos.
Ela se vira com lágrimas nos olhos e dá de cara com Takadono e uma garotinha cantando músicas infantis. Ela solta um grito de surpresa, o que faz Takadono notar sua presença. Ele pergunta, envergonhado, o que ela está fazendo ali? Claramente sem saber o que dizer, Sekimi inventa, toda sem jeito, que estava distraída chutando uma pedra e, sem perceber, acabou parando ali. Takadono acredita na mentira, afinal, faz sentido ela parar ali mesmo. Tendo saído muito antes dele, a concentração dela é mesmo incrível. Sekimi se recompõe e pergunta quem é a garotinha. Takadono parece se lembrar da existência da menina, se abaixa e a apresenta como sua irmãzinha, Sora, contando que às vezes vem buscá-la na escola. Sekimi fica corada com tanta fofura, e Takadono pede para Sora dizer oi. Sora se apresenta, mas fica tímida e abraça Takadono, o que faz Sekimi achá-la ainda mais fofa. Takadono a abraça de volta, dizendo que ela fez um bom trabalho. Ele vai apresentar Sekimi, mas, na hora de dizer que ela é sua namorada, começa a gaguejar de vergonha. Sora pergunta se ela não é a garota de quem ele fica vendo as fotos no celular, deixando os dois completamente constrangidos. Takadono admite que é ela mesma. Isso faz Sekimi sair correndo, dizendo que sua pedra foi por ali. Takadono concorda e se despede dizendo, até amanhã. No final da aula, o professor os lembra de não se divertirem muito e de não saírem com estranhos só porque eles têm doces. Era tudo o que ele tinha para falar. Finalmente começaram as férias de verão. Takadono quer ir a muitos lugares e ficar ainda mais próximo de Sekimi. Ela parece tentar tomar a iniciativa para dizer algo, mas é cortada por Omiya, que chama Takadono para saírem. Ele concorda, alegre e sem perceber. Nessas férias de verão, ele espera poder sair muito com Sekimi. Era isso que ele pensava, mas o momento certo para convidá-la nunca chegou, e assim se passou metade das férias. No último dia de aula, ele ouviu que Sekimi iria viajar para o exterior. Ele deveria ter tentado perguntar, indiretamente, quais eram os planos dela para as férias. Quando Sora o chama, os dois começam a brincar. Ela pergunta qual vestido ele vai usar hoje à noite no baile. E Takadono percebe que deveria ser uma princesa. Ele diz que usaria uma camiseta e calça, mas Sora sugere tomarem bastante sorvete. Takadono fica surpreso e pergunta se não iriam dançar. É quando a mãe deles aparece chamando Sora para a natação. Ela se despede dizendo, até mais tarde, e Takadono fica sozinho na sala. Ele se pergunta o que Sekimi está fazendo. Como ela saiu do país, ele não sabe se suas mensagens chegam até ela. Bem nesse momento, ele acaba ligando para ela sem querer, e ela atende. Takadono entra em pânico, sem saber o que fazer, e pergunta nervoso como ela está. Mas ele se arrepende logo em seguida ao perceber que ainda estava falando no modo princesa. Quando Sekimi repete a pergunta dele, Takadono nota que já faz um tempo que não ouvia sua voz. Takadono se desculpa por ligar de repente, mas ela nega, dizendo estar feliz por ele ter ligado. Os dois estão muito envergonhados. Takadono apenas queria saber como ela estava, e Sekimi comenta que estava de férias, mas acabou de voltar. Ela tentou falar com ele sobre a viagem no último dia de aula, mas não teve a chance. Takadono se xinga mentalmente por ter ido jogar com os amigos naquele dia. Ele pergunta como foi a viagem, e Sekimi conta que comprou uma lembrancinha para ele, o que o deixa radiante. Takadono admite que estava brincando de princesa, mas garante que estava fazendo isso com Sora, e não sozinho. Talvez por não estarem cara a cara, ele sente que a conversa está fluindo muito melhor. Eles ficam no telefone por tanto tempo que a mãe dele já até voltou. Takadono se desculpa por prendê-la por tanto tempo, mas ela descarta a preocupação. A verdade é que nenhum deles quer desligar. Takadono toma coragem e a convida para o festival de fogos de artifício na próxima semana. Sekimi aceita rapidamente. Ela se despede enquanto, ao fundo, a mãe de Takadono manda Sora lavar as mãos. Nenhum dos dois consegue acreditar que finalmente irão a um encontro de novo. Sora volta com uma entrada triunfal. Agora é hora de voltarem a brincar de princesa. Enquanto isso, Takadono mal consegue conter a ansiedade para o grande dia. Gostaria de mandar um agradecimento especial aos membros do canal. E se você quer ajudar o canal a crescer, mas não pode se tornar membro, deixe o like, comente, compartilhe e se inscreva que já ajuda demais.
Muito obrigado e até a próxima.